Quem achou? Gênesis capítulo 4, vamos ler o versículo de número 6 e 7, que é onde nós temos meditado durante esses dias. Quem achou, diga amém. A palavra nos diz assim, irmãos: o Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Amém? Nós estamos falando esses dias, irmãos, sobre o pecado. A gente já falou que o pecado separa a gente de Deus, e a falta de entendimento do que é pecado faz alguns irmãos brincarem com ele e viver uma vida em pecado. E também faz outros irmãos pecarem uma vez. Você vai conhecer muita gente que pecou uma vez, mas eles estão fora da igreja. E tem gente que está dentro da igreja e está pecando. E a gente tem que entender, dentro de um sentimento espiritual, que o sacrifício de Jesus, ele não foi um sacrifício para abrir igreja. Jesus não morreu numa cruz para a gente abrir igreja. Jesus não morreu numa cruz para existir assembleia, batista, presbiteriana e tantas outras denominações. Jesus morreu numa cruz para que todo aquele que nele cresce tivesse vida eterna. Esse é o objetivo da morte de Cristo. Só que se a gente não sabe definir pecado, a gente brinca com ele. Aí a gente fica transitando no meio de pecado. E aí outros não vão saber nem mesmo entender o que é o pecado. E aí não entendem a misericórdia. Aí erra uma vez, o que faz? Vai para o mundo. Porque o diabo ele vai fazer sempre assim. Ele segue eu e você, nos guia até onde o pecado está esperando eu e você. E entenda, a gente falou isso aqui. O pecado está onde, irmãos? Está em você ou está em mim? Está em mim. Cada um de nós está dentro de nós. Quando alguém fala um palavrão para você, não é porque você deixou ela nervoso. É porque dentro dela já estava o palavrão pronto. E aí quando você irritou ela, aquilo saiu para fora. Jesus chega a dizer, da onde vem todo o mal? É do coração. É no coração que se trama traição. É no coração que se trama mentiras. É no coração que se trama enganar o patrão, enganar o funcionário. A pessoa começa dentro do coração a pensar assim, se eu falar isso, gera isso. Então a gente precisa hoje ter uma noção do que é pecado. E a gente tem falado durante esses dias, tem eu acho que 4 vídeos anteriores. Tem 2 vídeos que tem um pouco, cortou, porque o Facebook está bloqueando algumas lives nossas. Mas aí bloqueia e depois volta. Depende do assunto, acho que tem um nome que eles dizem aí. Quando escuta a palavra, eles dão uma blocada, depois volta. Mas os irmãos vão ali no YouTube, na face da igreja, e assistam se querem ver mais disso. Porque é importante a gente ter noção. Se lembre, por exemplo, a gente matou muita gente já na igreja por causa, vamos usar assim, uma coisa que é importante. No passado, os irmãos que são mais, eu vi muita irmã sendo expulsa da igreja por causa de um brinco pequenininho, bem pequenininho, uma bolinha assim, bem, dava nem para ver, parecia até que era sujeira, mas eu vi elas serem colocadas para fora. Depois eu vi a mulher de quem colocou elas para fora colocar umas arruelas grandona. Eu vi, hein? E eu me lembro que uma vez na conversa com esse pastor, eu falei assim, como você se sente sabendo que aquela pessoa ali, mostrei a pessoa que está fora da igreja hoje, porque quando ela chegou na igreja ela usava brinco e calça, e você proibiu, disse que é para o inferno, e hoje a sua esposa usa calça e brinco. E eu tenho sempre falado disso, irmão, porque a gente tem que tomar cuidado para nós não definirmos o que é pecado. Não é Valdomiro que define o que é pecado, é a palavra de Deus. E também não é Valdomiro que define qual pecado pode ser perdoado. Quem define é a palavra de Deus. E segundo a palavra de Deus, só a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Todos os demais pecados têm perdão. Você imaginou se Davi fosse nosso pastor hoje? Nosso rei? O que a gente faria com o Davi, irmãos? A gente falava, esse cara não presta, ele nunca prestou, ele é um engano. Não é, é porque ele era humano. E eu e você somos humanos. E se não entendermos que o pecado tenta tirar de nós a nossa dependência de Deus, a gente vai continuar errando. Se Davi estivesse aqui hoje, todo mundo ia falar mal dele hoje. Nós ia falar que ele não presta. Nós ia falar que ele tem que morrer.
Mas Davi, ele erra e ele comete uma coisa terrível aos nossos olhos. Mas diz a Bíblia que ele teve arrependimento. E nós temos que nessa noite, estudando sobre o perdão, se recordar disso. Só que arrependimento, aí entra o problema de hoje. O que é se arrepender? É pedir perdão por essa vez, sabendo que eu vou fazer amanhã de novo. E isso não é arrependimento. Arrependimento é quando dentro de você, não é fora de você, é dentro de você, você reconhece que você pecou contra Deus. Aí você pode até mencionar o Salmo 51, quando Davi pede o quê? Em outras palavras, tire tudo. Tire o reino, tire dinheiro, tire tudo. Pode matar minha família, só que não tira de mim o teu espírito. Porque quem é que convence o homem do pecado? É o espírito. Se o espírito sai, ele não reconhece mais. Porque ele poderia muito bem ter dito ao profeta: eu vou te matar agora. Mas ele não disse. Porque, irmãos, lembra da história? O profeta chega com um pouquinho de cautela. Fala: Davi, tinha um homem que tinha só uma ovelhinha, Davi. Aí quando Davi escuta, o que é que ele faz? Quem fez isso é digno de morte. Aí o profeta olha bem nos olhos dele e diz assim: foi você. Aí ele mudou o discurso dele. Perceba o que eu estou falando para você aqui. Quando o outro peca, eu digo que é digno de morte. Mas quando eu cometo o mesmo pecado, aí eu já não acho que precisa morrer. Por isso que nós temos que entender nessa noite o que nós estamos falando. Porque tem duas vertentes. Tem uma vertente matando todo mundo, e tem outra vertente comungando com o pecado, tranquilo, vivendo com o pecado, achando que é normal. Irmãos, nós precisamos hoje pedir a Deus ajuda, para que eu e você entenda. Porque quando nós entendemos, nós vamos errar e falar: errei e tenho que mudar. Não vai ficar fingindo: não, isso para mim não é pecado. Quem definiu que não é pecado? Quem disse que não é pecado? Eu acho que não é, mas a minha opinião e a sua não vale nada se ela não estiver de acordo com a palavra. E nós estamos vendo aqui um texto que tinha um homem que foi oferecer uma oferta a Deus, e a Bíblia diz que Deus não recebe ele nem a oferta dele. Deus não está preocupado no senso de oferta, se eu vou estar aqui, como é que eu estou, não é o que eu estou fazendo. E tem muito crente fazendo coisa para Deus sem estar com Deus. Tem muito crente hoje tem muito crente que é pastor, porque pastor também deve ser crente, mas ele só é pastor por causa que ele agora tem um salário, faz muito tempo que ele é pastor, ele não sabe fazer mais nada em teoria, ele não tem um currículo para arrumar outro emprego, aí ele continua sendo pastor, mas a vontade dele não era ser pastor. E aí ele vive uma falsidade. E eu e você nessa noite temos que pedir a Deus que o Senhor nos ajude a vencer. Não é o mundo, é vencer isso que está aqui dentro. É pedir a Deus: me ajuda a vencer quem sou eu, Senhor. Porque se lembra do filho pródigo? Tudo muda quando ele decide, irmãos, quando ele cai em si. Cair em si é voltar para dentro de você. É você voltar a ter controle. Fala: pai, eu estou falando coisa que eu não devia. Quando você cai em si, você para de falar o que você não devia. Você para de ir aonde não devia. E você volta para o lugar que você deve estar. E não importa se lá não vão te receber. Você não se preocupa como vão me receber. Mas você fala: não interessa se eu não vou ser mais filho, mas lá é o melhor lugar. Não interessa se não vão me receber como eu merecia, mas lá é o meu lugar. E quando ele retorna, o que o pai faz? Perceba que nós estamos em algum momento errando na nossa percepção cristã. O pai não julga ele. O pai não tira nada dele. O pai não diz para ele: olha, como você fez coisa errada, agora que você voltou, você vai ter um pouco de limitação. Você não vai poder usar uma roupa de príncipe. Você não vai pôr um anel de príncipe. O pai não faz nada disso. A Bíblia diz que o pai se alegra porque quem estava morto voltou. E nós temos que nessa noite voltar a ter alegria quando alguém que estava morto volta. Porque não foi eu que morri por você, meu irmão. Entenda isso. E nós muitas vezes, como líderes, alguma coisa, tentamos se colocar num lugar que não é nosso.
tentamos colocar, definindo, não posso definir o que é pecado, é a palavra que define. Também não posso definir quem não pode ser perdoado, é a palavra que define. Dentro de tudo isso tem uma ordem, dentro de tudo isso tem um tempo de correção, dentro de tudo isso tem a disciplina. Mas o que a gente tem que entender é que o pecado, ele continua fazendo separação entre eu, você e Deus. Todo mal que nós estamos vendo, o problema se chama pecado. O problema da economia é o pecado da ganância. Porque tem homens que têm dinheiro que não sabem o que fazer. Tem pessoas que têm dinheiro, irmãos, que não sabem o que fazer com o dinheiro. E muitos desses são cristãos. E não tem coragem de deixar um pouco de dinheiro para alguém. Tem um jogador de futebol que eu não lembro, não sei a religião dele, mas ele dá todo o salário dele para o povo dele. E ele fala o seguinte, a frase dele foi o seguinte: o que adianta eu ter 10 Ferrari dentro da garagem, se aonde eu nasci as pessoas morrem de fome? Então para mim não me interessa. Eu fico pensando, se a igreja, eu não vou dizer o mundo, se a igreja decidisse acabar com a fome no mundo, irmãos, você já pensou? A gente acabava com a fome no mundo. Só que os pastores não querem acabar com a fome no mundo. Aí por causa do roubo, quem faz certo sofre. E nós temos que hoje abrir o coração, para que a gente não fique vivendo uma vida de engano dentro da igreja, sem entender a graça e sem entender também a justiça de Deus. E aí nós já falamos sobre o que o mundo diz que não é pecado e Deus fala que é, e que nós temos que ficar atento. Nós falamos também a definição exatamente do que é pecado, né? Onde nós falamos até de ratá, nós falamos de avon, nós falamos de armatia, nós falamos de paraptoma, que são palavras gregas, hebraicas e aramaicas que definem o pecado e como ele é ruim para Deus. Nós falamos uma coisa importante, que quem pratica o pecado, isso aqui é importante ter recordar, quem pratica o pecado, ele não é filho de Deus, é filho do diabo. O que é praticar? É quando você sabe que está errado, mas você não para. Pecar todos nós podemos. O que vai dizer o texto bíblico de João? Filhinhos, não pequeis. Então quer dizer que o cristão pode pecar, mas ele não pode viver na prática do pecado, aí é diferente. Então, filhinhos, não pequeis. Se pecar, aí você tem um advogado. Irmão, sabe para que serve advogado? É para defender você. Ele vai te defender a todo custo. E esse advogado nosso, diz o texto bíblico, que ele também é um juiz fiel. Ele é advogado, ele é juiz, ele tem toda a lei na mão. Então nessa noite, em nome de Jesus, não se esqueça disso. Se você está vivendo na prática do pecado, se arrependa em nome de Jesus. Nós falamos então sobre essas questões do que é o pecado. Nós falamos também sobre como o Espírito Santo ele nos ajuda nessa transição. Nós já falamos que todos somos pecador. Nós falamos por que somos pecadores da queda de Adão. Nós falamos que o pecado é uma coisa universal, que não é uma coisa particular. Nós falamos também das consequências do pecado. E hoje, na semana passada também nós falamos da solução que está em Cristo Jesus, que é a solução do pecado. Nós falamos sobre o arrependimento e a conversão já também. Nós falamos do papel do Espírito Santo. E hoje nós vamos falar sobre algumas coisas que nos fazem prestar atenção. Primeiro, para deixar o pecado. E segundo, buscar a santificação. Quando a Bíblia fala, irmão, ser santo, não é só separado do pecado. Santo significa separado do pecado, porém consagrado a Deus. Então, mas eu não estou fazendo nada de mal. Mas você está fazendo o que para Deus? Jesus diz o seguinte: quem comigo não ajunta, já espalha. Se você não está fazendo nada para Deus, você está atrapalhando. Por isso a gente tem que hoje ver que é necessário buscar a santidade. É necessário buscar separação do pecado. E eu quero ler um texto bíblico para os irmãos.
Em Tiago capítulo 4, versículo 14. Por que que eu tenho que ficar atento para deixar o pecado? Por que que eu tenho que ficar atento para buscar a santificação? Porque Tiago escrevendo, ele diz o seguinte, quem achou, diga amém. Tiago 4, 14. A palavra diz assim, ó: vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. O que Tiago vai dizer, irmãos? Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Ninguém que morreu hoje foi dormir ontem dizendo, eu vou morrer amanhã. Até mesmo a pessoa que está doente no hospital, ele não dorme pensando, amanhã eu vou morrer. Ele sabe que está ruim, mas a esperança dele é que ele fique melhor. Então eu e você, sabendo da brevidade, da falta de controle meu, eu posso morrer aqui agora, irmãos. Agora, nesse exato momento, eu posso morrer agora. Ah, mas aí é pessimismo. Isso não significa você ficar pensando em morrer. Isso significa que você deve entender o seguinte: eu não posso dar trela para o diabo, e eu não posso abrir portas para viver em pecado, porque pode ser que no momento que eu for pecar, Jesus volte, ou para mim, ou para todo mundo. E como é que eu faço? Se eu morro em pecado, irmãos, perceba que nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Só que o amanhã parece que domina a gente. Tem irmãos que não estão dormindo hoje por causa de amanhã. Tem irmãos que não conseguem ser fiel a Deus hoje por causa do amanhã. Mas Jesus vai dizer assim: basta cada dia o seu mal. Eu cuido dos passarinhos. Eu fico às vezes pensando, parece que a gente está meio doido. Jesus falou o seguinte: aqui a gente tem muita visão bonita em Torino, né? Quando você olha as montanhas. Aí Jesus manda você olhar uma montanha dessa e diz, olha para ela. É bonita, ela cheia de gelo, é. Mas quando chegar o verão, vai bater o sol e vai secar. E não vai estar mais bonita como estava antes. Mas vai nascer uma flora e você vai olhar, que bonito. Mas foi eu também que fiz nascer e crescer. Se eu cuido daquilo que vai ser jogado e queimado, você acha que eu não vou cuidar de você? Homem de pequena fé. Por isso hoje, bota a tua fé em Deus. Entenda isso. Eu não tenho controle sobre o tempo. Eu não tenho controle sobre a vida. Por essa razão, eu preciso correr para me santificar e para me afastar do pecado. Outra situação que nos faz entender que é preciso ficar longe do pecado. Abra aí sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo 14 e o verso de número 12. Romanos 14 e o verso 12. Então eu tenho que ficar atento porque eu não tenho controle do tempo. E eu tenho que ficar atento porque o juízo é uma coisa muito séria. Assim cada um de nós prestará conta do irmão. Não. Por isso que nós não podemos viver uma vida olhando para todo mundo. Se eu não estou vendo santidade, eu me santifico. Se eu não estou vendo verdade, eu vou ser verdadeiro. Se eu não estou vendo amor, eu vou amar. Se eu não estou vendo amizade, eu vou ser amigo. Porque eu vou responder diante de Deus para quem? Por você não. Eu vou ter que chegar e falar, Valdomiro, por que você fez aquilo? Não, mas é porque o Fernandes. Não, o Hélio, não. Me explica. Irmãos, pensa você, quando você está diante de alguém que sabe o que você está pensando. A gente tem feito uma situação muito ruim. E você quer ver o que Jesus vai dizer sobre nós não entendermos que o juízo, ele é tão sério? A gente às vezes fala o que não deveria falar. A gente fala por falar. Abre a sua Bíblia aí comigo. Mateus capítulo 12. Vamos ler o 36 e o 37? Para quem gosta muito de falar, e às vezes sem pensar, e às vezes até fala o que não sabe, o que não viu. Irmão, se você não viu, você não sabe. Tem pessoas que às vezes falam, é certeza, você viu? Não, me falaram. Cuidado com o que te falaram. Pode ser tudo mentira. Acharam? Olha o que diz o texto. Mas eu vos digo, escuta isso porque quem está falando é Jesus. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Eu estava lendo isso aqui hoje, irmão, deu um medo. Porque todos nós aqui já falamos alguma coisa que não era para falar.
Todos nós aqui já teve um momento que falou e quando acabou de falar fez assim, falei para a pessoa errada. Vocês lembram da história que eu contei dos pastores que queriam se confessar? Todo mundo lembra? Quem não lembra aqui? Juntou 3 pastores, 4, 5, um monte de pastor numa sala e falou, ó, a gente não pode se confessar com o povo, porque senão o povo se escandaliza. A gente precisa ter um grupo de pastor para a gente confessar o pecado para o outro e para orar. E começou, irmãos, um falou que estava fumando, outro falou que estava bebendo, e tinha um pastor calado. Aí de repente eles olharam para ele e falaram assim, ô irmão, o irmão está calado desde que a gente começou a reunião, o irmão não tem nenhum pecado não? Falou, tenho. Qual é o pecado do irmão? Tudo que eu escuto, eu espalho. Acabou. Acabou a igreja, acabou a convenção, acabou tudo. O que nós aprendemos, irmãos? Escute. O que nós aprendemos com essa história? Que tem irmãos que eles só têm esse problema. Tem irmão que não fuma, não bebe, não tem problema com sexual, não tem nada. Mas quando ele ouvir, ele vai espalhar. E aí Jesus fala assim, ó, toma cuidado, porque tudo que você falar, você vai ter que prestar conta. No versículo de número 37, Jesus vai dizer algo muito sério. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás... Perceba como é sério essa questão de falar. Por isso não viva uma vida falando o que você não sabe, falando o que você não pode ajudar, dando opinião aonde você não tem que dar opinião. Tem gente que quer dar opinião em tudo e acaba fazendo uma confusão danada. Irmãos, nós temos que estar atentos ao diabo trabalhando no nosso meio nos dias, porque o diabo vai trabalhando isso e semeia, eu ouvi falar. A pior frase é aquela, ouvi falar. Diz que o diabo tem algumas secretárias, né? Uma delas me disseram, outra eu escutei e outra me ouvi falar. São as secretárias do diabo. E quando você pergunta, mas quem falou? Eu não sei. E aí você destrói tudo por causa de uma simples palavra. E Tiago, quando escreve, ele é tão radical que ele diz o seguinte: quem não controla a sua língua, a sua religião, a sua vida de fé é vã. O que é vã? Não serve para nada. Pensa, se eu falo, não, mas eu não consigo, quando eu vejo, falei, vai orar hoje, vai fazer uma consagração, vai pedir socorro, pega um gravador, compra um gravador, quando sentir vontade de falar, grava, eita, se esconde no quarto e começa a falar sozinho, mas vai orar, porque se você não controla o que você fala, a Bíblia diz que a sua religião ela é vã. E nós precisamos hoje entender que o juízo de Deus, ele vai ser muito sério. É por isso que não posso brincar com o pecado. Irmãos, se você está aqui hoje e está tendo um problema, vou dizer uma coisa aqui que parece até um pouco de... Se você quiser cortar depois o vídeo, fica parecendo heresia. Mas o problema não é pecado. Porque Jesus já sabia que nós éramos pecadores. Romanos 8:5, ele vai dizer o seguinte: Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda... Então o problema não é o pecado. Deus não se afasta de mim por causa do pecado. Deus se afasta de mim por falta de arrependimento. Deus se afasta de mim pela minha conivência com o pecado. Agora, quando eu escuto falar dele, eu reconheço ele. 5:8, né? É 5:8, Romanos 5:8. Como você está aqui? Está brincando com o pecado ou está tentando se matar por causa de um pecado? Muda de direção, entende a graça. Entende a graça, deixa o Espírito Santo invadir você. Mas entenda que o juízo vai ser uma coisa séria. Irmãos, entenda uma coisa. Depois que fez assim, ó. Quando a gente está no hospital, não é isso?
faz de tudo. Acabou a vida. Naquele momento, irmãos, não tem mais conversa de misericórdia. Abra sua Bíblia aí comigo. Hebreus capítulo 4, o verso 13. Abra aí sua Bíblia, por favor. Hebreus capítulo de número 4 e o verso de número 13. Veja o que diz a palavra de Deus. Quem achou, diga amém. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele que temos de dar contas. Prestar conta. Já foi prestar conta com alguém? Você é um funcionário e você vai prestar conta com o patrão. Você traz lá e ele fala, gastou quanto? Ah, gastei 50. Cadê a notinha? Ah, tá aqui. Ah, gastou 100. Ah, cadê a notinha? Não tem. Gastou 1000. Cadê a notinha dos 1000? Ixi, essa notinha dos 1000. Não. Então você tem que pagar os 1000. Não, mas não, tem que ter nota. A gente vai um dia estar diante de Deus. E aí, como que eu presto conta para alguém que estava vendo tudo que eu fazia? Não tem como enganar ele. Ele está vendo tudo. E aí ele usa uma expressão, diante de Deus está todo mundo nu. Sabe o que significa isso? Eu sempre uso eu como exemplo. Aqui em mim vocês vão ver, mas tem um rasgo de fora a fora, uma barriga toda rasgada, por causa de uma cirurgia, 2 cirurgias, mas você não vê. Então você acha que eu sou perfeito. Entenda o que eu estou falando. No senso corporal. Não tem defeito no corpo. Porque a roupa, ela cobre. Mas diante de Deus não tem a roupa. Aí quando ele olha, ele fala, olha o rasgo. Deus está vendo eu e você. E aí um dia eu vou ter que estar diante dele. E aí não vai adiantar as desculpas. Não vai adiantar dizer que foi por causa de. Não vai adiantar que foi por causa do fulano, da fulana, do cicrano. Não foi porque ninguém... Ele vai te falar, não foi isso. Foi porque você não quis perdoar. Foi porque você não quis obedecer. Foi porque você não quis se colocar no processo de disciplina. Foi porque você não quis se colocar no processo de aprendizagem. Sabe uma coisa que a gente tem que pensar? Hoje eu refleti bastante sobre isso, no sentido de ninguém aqui, irmãos, ninguém aqui está pronto. Ninguém aqui está na embalagem final. Está todo mundo na esteira. Você vai lá no mercado e você pega um ringo, né? Você não pega um ringo? É ringo que fala? Ringo, né? Tem que falar como italiano. Ringo. Aí você pega o ringo. Você pega ele na embalagem. Mas o processo daquele ringo começa onde? Lá no campo. Alguém arando terra. Aí alguém passa e fala, aqui vai ser tudo ringo. Ele fala, tá louco? Isso é uma terra. Não, você está vendo parte do processo. Então pode ser que hoje, olhando a parte do teu processo, você está falho. Pode ser que hoje, olhando a parte do teu processo, você está em dívida. Mas se você continuar no processo, vai chegar um dia que você vai estar dentro de um lugar, brilhando como a luz da aurora e entrando na presença de Deus. Todos nós, ontem nós falávamos disso. Se fosse passar um pente fino aqui em passado, irmãos, tem tanta coisa ruim aqui dentro. Ou não tem? Se fosse fazer uma exposição de passado aqui na tela, falar, não, pelo amor de Deus, o meu passado não. Nós estamos então que hoje, nós estamos melhores. Pode dar um glória a Deus por isso? Nós estamos hoje melhores. Só que amanhã nós precisamos estar melhor do que hoje, porque é um processo. Se eu saio da linha de produção espiritual, eu fico parado. E é o que tem acontecido com muitos irmãos. Faz 10 anos que ele está na embalagem de estamparia. E todo dia estampa. Fala, meu Deus, não dá para ver mais nada. Passa dessa fase, meu irmão, chega. Já passou o tempo de ficar aí. Vai para outra. É preciso entender isso, que o juízo de Deus será um juízo sério. E aí diz o texto de Hebreus 9, 27,
E como aos homens está ordenado morrer uma vez, vendo depois disso juízo. Não tem 10 mortes, é uma só, irmãos. Ah, mas eu fiquei sabendo que eu vou reencarnar. Tá bom, você acredita nisso? Quem crê na Bíblia sabe que eu não tenho controle da vida. Só que Jesus deu vários conselhos dizendo o seguinte: o que é que Jesus aconselhou? Vigie. O que é estar em vigia, irmãos? Olhando sem parar para uma direção, para outra, mesmo sem ver nada. O que faz às vezes? Eu não sei o que tem, eu nunca vi aqui, né? Mas no Brasil, num banco, fica um guarda à noite no banco no Brasil. E a cidade que eu morava, dava para ver o guarda lá dentro a noite toda. Fica a noite toda sem fazer nada. Fisicamente, manualmente, fica só. Aqui, ó. A noite toda olhando a porta, irmão, não passa ninguém. Aí ele olha para outra porta, não passa ninguém. Aí você pergunta para ele: quantos anos você está nessa profissão? 15 anos. Pensa, 15 anos trabalhando de olhar para nada? Mas é a função dele. E eu e você, se não entender qual é o processo de vigilância nosso, mas eu estou bem, mas vigia. Paulo chega a ser muito direto e diz: quem está em pé aí, atenção, quem está em pé aqui hoje, atenção, atenção, acabou de acontecer. Quem está em pé, toma cuidado. O que é isso? Vigia. Porque eu e você continuamos sendo carne. Jesus chega a dizer: o Espírito, na verdade, ele está pronto lá dentro, mas vocês são carne. E se você se colocar numa situação de tentação, acabou. Aí entra o diabo acusando, e muitos irmãos estão aí fora nessa cidade, em todo o mundo, pessoas que pecaram uma vez. Isso incomoda, porque tem gente em cima de púlpito pegando todo dia. E tem irmão que pecou uma vez. Mas como eu defini que esse pecado do irmão não tem perdão, ele vai para o inferno se depender de mim. É preciso hoje você se lembrar que o juízo de Deus é um juízo muito sério. E tem uma coisa que diz o texto também na Bíblia, que o juízo de Deus é sem misericórdia para quem não teve misericórdia. Aí a Bíblia diz o seguinte: Fernandes, à medida que você medir, vai te medir também. Isso daqui, irmãos, não é que você não tem que ver o que é certo e o que é errado. Por isso que eu digo, está bagunçado o negócio. O que é errado, você tem que dizer: está errado. O que não está de acordo, você tem que dizer: não está de acordo. Mas eu não posso me colocar no lugar de Deus e dizer: esse vai para o inferno, esse não pode recomeçar. A palavra nos garante que quem se arrependeu, recomeçou. Ninguém aqui, ninguém, eu não ia aceitar, os irmãos não iam aceitar. Se Pedro fosse membro da igreja, Jesus tratava ele melhor que nós, irmãos. Aí Pedro vai lá e dá uma negadinha básica, só 3 vezes. Tem a doutrina, né, da declaração positiva, que eles ensinam você assim: eu quero, eu quero, eu quero. Tem uma doutrina bíblica que eles usam isso, né, 3 vezes. Determina 3 vezes: eu quero carro, eu quero carro, eu quero carro. Se prepara, vai chegar o carro. Eu quero esse trabalho, eu quero esse... E não é mentira, isso é só uma. Mas Pedro vai e nega 3 vezes, para ficar bem cravado. Jesus olha para ele e diz: negou, né, negão? Jesus morre. Pedro está ali no meio do povo, ainda vendo. Jesus ressuscita e diz o quê? Vai lá e avisa quem? Pedro. Usou o nome. Está todo triste lá, porque errou. Está todo mundo dizendo: ah, o preferidinho de Jesus. Ah, o preferidinho. Falou: pensa, irmão, pensa. Olha lá, falou que ia até a morte com ele. Mentiroso. Falou que estava junto. Ó, estamos juntos, Jesus. Estamos juntos. Conta comigo. Conta nada. Fugiu, escapou. Aí Pedro viu Jesus, irmãos. Só que estava mal. Sabe quando você está mal? O diabo acusando, dizendo: não adianta ir para a igreja não. Ah, vai recomeçar? Ah, agora vai recomeçar, depois de fazer tanta besteira. E Pedro lá todo triste. Aí Pedro faz o quê? Vou pescar. E quando ele decide pescar, a Bíblia diz que ele convence alguns. Vamos pescar também, Fernandes? Vamos voltar?
Aí vai pescar, irmãos. Quem vai atrás de Pedro? Jesus. Aí encontra Pedro e não fala nada que ele não presta, que ele tem que sair da igreja. Não. Olha para Pedro, isso aqui me dá até dor de cabeça. Aí olha para Pedro e fala assim: Pedro, cuida da igreja. Pedro, cuida da igreja. Pedro, cuida da igreja. Ele não fala isso, ele fala: apacenta as minhas ovelhas. Irmãos, nenhum de nós ia dizer que Jesus estava certo. Vocês e eu ia dizer o seguinte: esse Jesus aí é um líder muito ruim, ele não tem direção. Pedro tem que ficar de banco, Pedro tem que ficar um tempo parado. Meu irmão, nós precisamos orar, porque nós temos feito coisas que Deus não pediu e deixando de fazer as básicas que Ele pediu. Tem gente querendo ver anjo, ver revelação, mas não é capaz de ser fiel a Deus. Não lê Bíblia e quer ver visão. Vai ler Bíblia. Para de querer ver visão. Começa a ler Bíblia. Não, mas vou atrás de um profeta. Vai atrás da palavra, porque o profeta está aqui dentro falando, ó, quem crê nessa palavra tem vida. Aí estamos criando um processo do mundo. Estamos como o mundo quer. Não praticamos nem o beabá e queremos saber visões. Queremos, oh meu Deus. Meu irmão, baixa a bola. Mas ninguém vai revelar nada não. Você sabe o que está escrito em João 3,16? Não. Então vai ler Bíblia. Você não precisa de revelação. Precisa perder a preguiça e começar a ler. Nós precisamos nessa noite entender isso. Então você e eu temos que orar a Deus, porque Deus está falando conosco e acho que a gente precisa aprender mais um pouco. Então, irmãos, se tem todo esse pecado, como que evitar pecar, irmãos? Abra sua Bíblia comigo. Romanos capítulo 6, versículo 22, por favor. Quem achou, diga amém. Romanos capítulo 6, versos de número 22. A palavra diz assim: agora, porém, escute com muita atenção, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim, a vida eterna. O que é que ele está falando, meu irmão? Vocês já foram separados, vocês já foram escolhidos por Deus. Agora, vamos começar a se santificar? Vamos começar a buscar o processo da santificação? Vamos começar a praticar o que é certo em nome de Jesus? Não diga que, não, o diabo está dizendo aí que não foi. Não, foi sim. Está aqui dizendo, ó, nós fomos libertos do pecado. Nós fomos libertos do pecado. Meu irmão, o pecado já não tem mais poder. Mas agora, tendes o vosso fruto para quê? E eu já falei aqui, não é só parar de errar, é servir ao reino. Tem muita gente aí em casa dizendo que não quer vir mais na igreja, porque ele está fazendo o quê? Definindo que a igreja só tem pecador. Não, não vou na igreja não, mas por quê? Só tem falso. Acabou com a igreja, ele é o santo, vai ser arrebatado, em nome de Jesus, vamos atrás, né? Nós não podemos fazer isso. Dentro da igreja, irmãos, vai ter gente transitando com brincadeira, mas vai ter gente santa, vai ter gente orando, vai ter gente jejuando. E nós não estamos aqui por causa de alguém que senta do meu lado. Eu estou aqui porque teve um que passou por aqui e sem pecado morreu numa cruz, ressuscitou, está vivo e perdoou o meu e perdoou o seu pecado. Pastor, mas até quantas vezes esse Deus perdoa? Eu não sei, porque ele pediu para me perdoar o Fernandes. E olha que ele está gastando, hein? 70. Se Deus manda um humano pecador como eu perdoar 70 vezes 7, quantas vezes esse Deus não perdoa? E eu posso dizer uma coisa? É sem fim. É sem fim. João, quando escreve lá no capítulo 1, o versículo 7, vamos ler? 1 João, capítulo 1 João, abre aí sua Bíblia. Eu sei que o Senhor está falando com a gente aqui.
Primeira carta de João, versículo de número... Vamos ler do 5 em diante? Abra aí sua Bíblia. 1 João, capítulo de número 1, do versículo 5 em diante. Quem achou, diga amém. E esta é a mensagem que dele ouviste e vos anunciamos: que Deus é luz, e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos, aqui está, se confessarmos o nosso pecado, nossos, é muito pecado, irmãos. Aqui dentro dessa igreja tem um grande número de pecados. E Jesus, o seu sacrifício, cobre todos esses pecados. Aí ele diz: se confessarmos os nossos pecados, ele não foi e ele não será, é presente. Ele está aqui nessa noite dizendo: eu sou fiel e justo para perdoar os pecados e ainda purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-no mentiroso e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Não perde uma causa, irmãos. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que começar a buscar a santificação. Como que eu evito o pecado? Me santificando. E não adianta você achar que quem chegou aqui hoje e aceitou Jesus vai sair daqui. É um processo, irmãos. É um processo. Algumas pessoas conseguem se livrar rápido, outras é um processo. Mas todos nós temos que entender isso. Se eu quero viver o que Deus quer e se afastar do pecado, eu preciso começar em mim, me santificar. E todos nós aqui sabemos o que faz mal para nós. Só que o problema é que a gente olha e fala: ai, só um golinho. Ninguém está vendo mesmo? Aí de repente você vira assim, tinha alguém ali assim. Pode ser, irmão, tudo bem? Aí você fala, pronto. Aí aquele ali vai espalhar para alguém e vai falar: estava bebendo uma garrafa. É assim que funciona. Aí a pessoa que pecou, ela não tem humildade. Ela fala que não vem na igreja porque está com vergonha. Olha como o diabo trabalha. Mas para pecar não tem vergonha, mas tem vergonha para voltar para os pés do Senhor. Perceba como o diabo engana. Então, se você nessa noite quer evitar o pecado, comece a aplicar os seus frutos para a santificação. Abra a palavra de Deus aí, Salmo 119, 11. Você precisa guardar a palavra de Deus, não no ouvido, mas no coração. Irmãos, nós temos aqui, ó, e aqui eu vou dar um conselho para os irmãos. A gente fala aqui de bastante assunto, mas às vezes parece até que a gente não fala de alguns assuntos. Porque às vezes a gente fala sobre gratidão, sobre honestidade, sobre estar junto. E às vezes alguns irmãos que congregam conosco não têm gratidão, não têm honestidade. E as pessoas falam: o que prega naquela igreja? Eu sempre me lembro da igreja de Coríntios, às vezes. Porque se alguém chegasse em Coríntios e falasse assim: quem é pastor dessa igreja? Não tem ódio aqui não? Alguém ia falar: o pastor aqui é o tal de Paulo. Então às vezes a igreja não representa o pastor, não representa o que é ensinado. E eu peço para os irmãos que você, quando ouvir a palavra, busque praticá-la. Diz o texto do Salmo: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. O que vai fazer você não pecar não é esse momento aqui, é se você guardou isso aqui. Porque chegar lá fora, quando você vê o pecado, a palavra vai estar dentro, ela sobe para cá e fala: olha, isso vai dar problema, hein? Sai daí. Aí você guarda a palavra e vai fazer que nem Jesus. Está escrito que isso leva para o inferno, eu não vou fazer não. Mas nós temos brincado com essa situação. Outra coisa, nós temos que depender do Espírito Santo. Eu vou tentar acelerar para a gente acabar hoje, tá bom? Gálatas capítulo 5, 16. Andai em espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Nós precisamos ter uma vida de oração constante. Jesus diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Perceba, não adianta orar e não vigiar.
Não adianta orar e não vigiar. Pode fazer campanha de oração, se não estiver vigiando, não dá certo não. Irmãos, entenda uma coisa, oração não é feitiçaria, macumba, essas coisas. Tem gente que fica vivendo tudo errado, fala, ora por mim, mas se posiciona, meu filho. Ah, ora por mim, eu estou precisando de um emprego. Fica dormindo até meio-dia, não vai ter emprego. Ah, ora por mim, vai trabalhar. Chega lá no trabalho, irmãos. Eu já contei aqui do irmão que foi trabalhar com outro, para pintar. E o irmão chegou lá, ele estava fazendo rodapé, né? Ele estava pintando o rodapé deitado. Aí o irmão tirou uma foto, mandou para mim. Falou, o que eu faço, pastor? Pergunta porque ele está pintando deitado. Aí ele falou, estava cansado. Foi mandado embora, ué. Adianta orar, irmãos? Entenda que Jesus está falando, vigia. O que é vigiar? Faça a sua parte, que Deus está fazendo a dele. Fique atento. Só que se a gente não vigia, a gente entra em pecado. Outra coisa que nós temos que fazer é evitar as más companhias, irmãos. Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 33, ele diz o seguinte: não vos enganeis, as más companhias, elas vão corromper os bons costumes. Irmãos, não tem jeito, irmãos. A história mostra. Está eu lá no trabalho, Fernandes e mais 200. Se a gente ficar no meio dos 200, rindo, a gente vai ficar igual. Não está mandando você se afastar das pessoas. É das más companhias. É aquela que diz, eu não quero ser crente, eu não vou ser crente, para mim não tem nada a ver. É religiosidade. Deixa de lado, continua orando, mas deixa de lado. Mas a gente quer viver com uma pessoa que quando a gente está com ela, não fala nada de Deus. Você só vê, o seu amigo, você fala alguma coisa com ele de Deus? Então isso não é boa companhia, desculpa. Mas a gente prefere ter um amigo do que ter Deus. E aí quando o problema chega, o amigo vai embora e a gente corre para Deus. Deus nos aceita, mas as pessoas já não aceitam mais, e a gente carrega o resto da vida um peso diante da sociedade. Fique esperto, ore, peça perdão, porque hoje é dia de a gente se reconciliar com o Senhor do nosso coração, amém? Então evite as más companhias, renuncie aos desejos da carne, coloque os olhos nas coisas que são de Deus, irmãos. João 3,6 diz o seguinte: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Cultive comunhão com os irmãos. Uma coisa que eu queria pedir aqui, nunca falei isso, mas tente ser amigo de alguém, né? Na igreja. Mas tem alguns irmãos que eles não querem ser amigo. Aí depois eles falam, mas eu não tenho amigo. Mas também não cumprimenta ninguém, não abraça ninguém, chega atrasado e sai primeiro. Tem que ser que nem o Juninho. Já chega, né, Juninho? Aí, ó, isso aí, ó. Já chega abraçando. Vamos lá, quem quiser um pastel aí, irmão, faz pastel muito bom. Mas cultive amizade com crente, irmãos. Cultive amizade com crente. Vai ser sempre hino rolando, versículos acontecendo. A gente faz umas piadas santas, não é isso? A gente se ri bastante. Vai ser bom. Toda reunião de crentes sai um hino, sai um pouco de versículo. Tem uns irmãos que a gente vê que não sabe cantar, mas ali eles podem, né? Deus é bom. Então, outra coisa que é preciso ter, para a gente poder terminar, você precisa ter o que diz Romanos 12:2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E para finalizar, busque o perdão de Deus através do arrependimento. 1 João 1,9 que eu já li. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amém? Vamos orar, irmãos. Deus abençoe você, sua família.